Hoje o nosso culto vai ser especial e extra porque nós queremos lembrar, juntamente com você, o que aconteceu de quinta para sexta na história de Jesus. E nós estamos aqui no Jardim de Oração, Canaã do Brasil, porque tem um percurso que conta o que aconteceu. Vamos lá ver? Jesus, nesses 3 anos, ele incomodou muita gente, inclusive os líderes religiosos. Nós já vimos lá desde o Natal o quanto os líderes religiosos se incomodavam com as falas de Jesus e com as afirmações de Jesus. Jesus dizia que ele era o Filho de Deus e quando ele olhava para o templo, que era o lugar mais sagrado para os judeus, ele dizia que ia destruir esse templo e em 3 dias ia reconstruir. Isso era uma ofensa muito grande para os judeus. E com isso, eles começaram a tentar tirar a vida de Jesus. Então, quando Judas sai lá da ceia, ele vai até os líderes religiosos e fala: olha, Jesus está lá no jardim do Getsêmani e vocês podem encontrá-lo, e eles tinham a intenção de prendê-lo. Então, vamos ver como que as coisas estão acontecendo lá no Getsêmani? Jesus convidou Pedro, Tiago e João para orarem com ele. Então lá no jardim, Jesus falou assim: eu vou um pouquinho para frente para orar e eu quero que vocês fiquem aqui orando por mim. E o que os discípulos fizeram? Dormiram. Jesus estava orando e com uma dor muito grande. Ele falava: Pai, se for possível, afaste de mim essa missão, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E enquanto Jesus orava, a Bíblia fala que as suas lágrimas eram tão doloridas, que elas se transformavam em sangue. Então Jesus está nesse momento de luta e ao mesmo tempo de obediência a Deus. Jesus voltou algumas vezes para conversar com os discípulos e encontrou eles dormindo. Depois de um tempo, eles ouviram um barulho de passos, de pessoas se aproximando, e eram os soldados. E eles chegaram junto com Judas. Judas chegou, deu um beijo em Jesus, e Jesus falou: por que você está fazendo isso? Por que você está me traindo? E os soldados falaram: Jesus, você está preso? E ele falou: por que vocês estão me prendendo aqui se eu estava com vocês no templo todo esse tempo? Mas os soldados prenderam Jesus. Jesus se entrega, né, aos soldados, e ele é levado até a cidade de Jerusalém na quinta-feira à noite. Jesus é levado diante de Anás, que era o sacerdote mais antigo, e depois diante de Caifás. E a acusação que eles tinham contra ele era de blasfêmia. Oi, galerinha! Estamos em mais um Miguel. E a palavra de hoje é bem difícil, gente. Bem difícil. A palavra é blasfêmia. Vou repetir, tá bom? Blasfêmia. O significado dessa palavra é um insulto a algo divino, uma palavra ofensiva, um ataque a algo sagrado. Então é isso, gente. Tchau! Por quê? Porque ele se dizia o Filho de Deus e ele, em certa ocasião, falou que quando ele estava olhando para o templo, que tinha demorado muito tempo para ser construído, ele falou que ia destruir aquele templo em 3 dias e ia reconstruir. Então, com várias afirmações e as perguntas que os sacerdotes fizeram para Jesus, eles concluíram que Jesus devia ser condenado por blasfêmia contra Deus. Quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, os discípulos fugiram. Só Pedro foi acompanhando Jesus e os soldados até Jerusalém. Lá na casa do Caifás,
à noite, quando estava muito frio, eles fizeram uma fogueira para se aquecer. E as pessoas chegavam assim, olhavam para Pedro e falavam assim: Pedro, você não é um dos discípulos? E Pedro falou: não. 3 vezes Pedro falou isso. Quando ele olha para Jesus e pela 3ª vez e percebe que ele tinha negado, o que acontece? O galo canta. E aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. Pedro fica com muita vergonha e sai. E Jesus está lá sozinho, sem os seus amigos, com uma multidão furiosa que começa a bater, começa a zombar de Jesus. E quando amanhece, eles levam Jesus até Pilatos para receber o aval para matar Jesus. E Pilatos conversa com Jesus, olha para Jesus e fala: eu não encontro nada de errado nesse homem. E como Herodes estava na cidade de Jerusalém, ele manda Jesus lá para Herodes. E quando Herodes conversa com Jesus, ele fala: eu não tenho nada a ver com esse homem, manda de volta para Pilatos. E com isso vai juntando uma multidão. Quando os líderes religiosos trazem de novo Jesus até Pilatos, Pilatos fala: eu não consigo achar uma culpa para que esse homem morra. O que vocês querem que eu faça? E as pessoas começam a gritar: crucifica, crucifica. E Pilatos começa a sentir a pressão da multidão e ele tem uma ideia. Tinha um criminoso muito malvado lá que se chamava Barrabás. Então ele traz Barrabás e fala assim: o que vocês querem? Que eu solte esse homem que para mim é inocente ou Barrabás? Aí todo mundo fala: solta Barrabás e crucifica Jesus. E aí Pilatos tem medo de enfrentar essa multidão e fala: então eu lavo minhas mãos, vocês podem fazer com ele o que vocês quiserem. E aí começa um tempo de muito sofrimento para Jesus. Por quê? Porque ele foi condenado pela multidão a uma morte de cruz, que era a pior morte que existia naquela época. Jesus recebeu a condenação de rei dos judeus, porque ele dizia que era o rei dos judeus. Então fizeram uma coroa de espinhos e colocaram um manto sobre ele e riam dele e batiam e feriam, e Jesus ficou lá sozinho, sofrendo tudo isso. Jesus foi condenado a uma morte que devia acontecer fora da cidade, porque era lá que os criminosos eram crucificados. E como condenação, os ladrões ou os assassinos, eles precisavam carregar sua própria cruz da cidade até um monte chamado Gólgota. E Jesus também precisou carregar. Mas lembram que ele já estava muito machucado, já tinham batido, já tinham esbofeteado, já tinham batido com chicote, ele estava muito ferido. E ele não aguentava mais carregar a sua cruz. Foi então que os soldados pediram para um homem ajudar Jesus a levar a sua cruz até o Gólgota. Lá no Gólgota, Jesus foi preso na cruz mais ou menos umas 9 horas. Do seu lado direito e do seu lado esquerdo tinham 2 criminosos. Uma multidão acompanhava todo esse evento, esse acontecimento. Em cima da cabeça de Jesus foi colocado o Rei dos Judeus, porque essa era a condenação dele. E as pessoas, alguns riam, inclusive um dos criminosos começou a falar: Jesus, se você realmente é filho de Deus, desça daí e salve você mesmo e a nós. E o outro falou assim: você não sabe o que você está falando. Nós merecemos morrer, mas ele é inocente. E esse criminoso vira para Jesus e fala assim: Jesus, você lembra de mim quando você entrar no paraíso? E Jesus falou assim: ainda hoje você vai estar comigo. E do meio-dia até as 3 horas da tarde, ficou como se fosse noite, escureceu tudo. E durante esse tempo as pessoas zombavam, pegavam suas roupas, as roupas de Jesus, tentavam lançar sortes.
E perto das 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E aí eles falaram: ele está chamando um profeta, ou ele está com sede. Foram lá e tentaram dar vinagre na boca de Jesus. E Jesus não quis. E às 3 horas da tarde, Jesus gritou: está consumado. E depois os soldados foram lá, cutucaram e realmente Jesus tinha morrido. Depois que os criminosos morriam lá na cruz, era normal deixar um tempo lá pendurado. José de Arimateia foi até as autoridades e pediu para tirar o corpo de Jesus, porque já estava começando a anoitecer. E ele recebeu a permissão. Então ele, junto com as mulheres, limparam o corpo de Jesus, enrolaram em lençol e puseram num túmulo que pertencia a José de Arimateia, que nunca tinha sido usado, numa rocha, e puseram uma pedra para fechar esse túmulo. E a Pilatos, entendendo tudo o que tinha acontecido, ele falou: vou botar uns soldados lá, porque tinha dado muita muvuca na cidade por causa de Jesus, para que eles vigiem esse túmulo, para que não aconteça nenhum imprevisto. Então, os soldados ficaram lá de sexta para sábado e de sábado para domingo. Na sexta-feira à noite, como já estava escuro, eles só fizeram isso, limparam, embrulharam Jesus e puseram nesse túmulo, porque no sábado eles não podiam fazer nada. A lei dos judeus falava que sábado eles não podiam embalsamar, então eles queriam passar perfumes e preparar o corpo de Jesus para ser deixado ali para se decompor. E as mulheres, elas prepararam todos os seus perfumes para poder fazer isso no domingo pela manhã. E nós vamos saber o que aconteceu no domingo pela manhã? No domingo. Então, te vejo lá.